Hoje eu percebo que os nossos púlpitos estão cheios de filosofia humanista, onde muitas vezes os pastores e os líderes mandam que a gente faça declarações, declarando bênçãos e vitórias, sempre afirmando para a gente que a nossa palavra tem poder. Qual seria a diferença entre o real significado de uma palavra poderosa ou uma simples filosofia de um pensamento positivo? Será que a gente consegue encontrar alguns parâmetros na palavra de Deus? Ou ainda, você realmente tem como saber se a sua palavra tem poder ou não? E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente precisa falar de uma forma negativa e depois de uma forma positiva. Da forma negativa, a gente precisa combater toda forma de superstição, e eu chamo a sua atenção, você não é um oráculo, para ser aquele tipo de pessoa que vai começar a catalogar e tudo que você fala vai acontecer, como se Deus tivesse um compromisso em validar, em confirmar tudo que sai da sua boca. Ou quando se as pessoas perguntarem alguma coisa para você, aquilo que você falou tem um poder de ser lei universal. E aí, em vez de entender essa afirmação, que sim, é bíblica, a palavra tem poder, em vez de a gente entender a magnitude e a beleza desse ensinamento bíblico, a gente se torna pessoas presa em rituais e em superstições. Muitas vezes a gente pensa que ouviu a voz de Deus. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Às vezes o nosso coração parece desenvolver uma certeza e a gente fala para os outros, porque Deus me falou, e você começa a profetizar e você começa a declarar baseado num sentimento, e a gente esquece o que o texto de Jeremias 17, versículo 9 e 10 nos ensina. O coração do homem é enganoso, e Jeremias ainda afirma, mais do que todas as coisas. Você vai falar coisas com tanta convicção, e muitas vezes você vai atrelar essa formulação, essa declaração a uma certeza de que essas palavras nasceram no coração de Deus, e você vai ficar esperando o cumprimento na sua vida e na vida das pessoas que você profetizou aquilo. Lembra disso. Quando a gente olha para as nossas próprias palavras e confia nelas, ou ainda acha que Deus é obrigado a honrar as suas palavras, saiba que você já se afastou muito, muito das Escrituras. E se a gente quebrar essa relação, a gente precisa entender que essa verdade bíblica de que a palavra tem poder não é sobre Deus honrar a palavra que sai da sua boca, mas é sobre você honrar a palavra que sai da boca de Deus. Para que isso seja verdade, você precisa construir um pilar sólido na sua vida. E em vez de reivindicar que Deus honre a palavra da sua boca, você precisa estar comprometido 100% com cada molécula do seu ser em honrar a palavra que sai da boca de Deus. Sendo assim, na medida que a palavra de Deus se torna padrão, no sentido que eu falo e aquilo acontece, eu preciso entender. Não é que a nossa palavra realizou tudo isso, mas é que simplesmente Deus está realizando, agindo através da nossa vida e através das nossas palavras. Não é uma segurança e uma confiança em nós, mas é uma confiança naquilo que Deus diz em nós, através de nós. Se, em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar e dizer cuidado, porque essa afirmação de que a sua palavra tem poder pode ser entendida num sentido prejudicial, influenciando a qualidade da sua fé e a qualidade dos seus relacionamentos. Por um outro lado, a gente precisa entender o sentido positivo dessa afirmação de que a palavra tem poder. Eu te convido, então, a ler o texto de João, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Eu preciso te dar uma informação importante, porque eu fiz uma substituição. Na maioria das Bíblias aparece o verbo. Eu troquei por palavra. E depois você vai entender por que eu fiz essa troca. Acompanha comigo a leitura. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra em grego é logos, então lá no original o que está escrito é logos.
E logos foi traduzido na maioria das Bíblias como um verbo, a ideia de uma palavra em ação, ou uma palavra em movimento. Infelizmente, muitas pessoas têm uma tendência de subestimar o significado da palavra logos. Porque é verdade, a palavra logos pode ter o sentido de conhecimento, de alguma coisa teórica, mas biblicamente o sentido da palavra logos está muito, muito distante disso. Cristo está sendo apresentado no início, no prólogo de João, como sendo o Logos de Deus. Em outras palavras, Cristo é a palavra que sai da boca do próprio Deus, é a palavra em ação. Então, quando o texto de Gênesis está dizendo haja luz, a gente precisa entender a ação do próprio Cristo em toda a criação. Cristo é o exercício, é a ação de toda a intencionalidade que a gente encontra na palavra de Deus. O texto está nos dizendo, então, que tudo veio existir pela palavra, tudo veio existir pelo Logos. Logo, a gente entende que a palavra tem poder, mais do que isso, a palavra é poder. Ou ainda, a gente pode dizer que Cristo é a palavra. Se Cristo é a palavra tem poder, porque Cristo tem todo o poder, lhe foi dado no céu, na terra, ou seja, a autoridade está em Cristo, então a autoridade está com o Logos de Deus. A sua palavra tem poder na medida do que aquilo que sai da sua boca é a revelação de Cristo através da sua vida. De outra forma, o que eu posso dizer é, a sua palavra tem poder? Aquilo que sai, quando você abre a boca, quando você articula palavras, tem a ver com o caráter de Cristo? O que sai da sua boca, porque a Bíblia nos ensina que a boca fala, o que o coração está cheio. E quando a sua boca pronuncia palavras, o seu coração está cheio de Cristo. As suas palavras são a conexão e a manifestação, o testemunho desse Logos de Deus que se encarnou, se fez carne, que habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Não é como se as palavras fossem uma varinha de condão, uma varinha mágica que você toca nas coisas e as coisas vão acontecendo. Não, o sentido de uma palavra poderosa é porque a palavra é o próprio Cristo que se manifesta, a palavra é o próprio Cristo que se revela. Dentro da nossa percepção teológica existe muito uma confusão da palavra rema e de uma palavra logos. Como se a palavra rema é uma palavra viva em ação e a palavra logos é uma palavra adormecida, teórica, de conhecimento. Só que a Bíblia não dá margem para a gente diferenciar essas palavras dessa forma. Isso é resultado de uma exegese que cometeu alguns equívocos nas suas traduções e nas suas interpretações. Por isso, lógico, a palavra tem poder e Cristo precisa ser dito através das suas palavras. Assim como o Pai precisa acontecer na nossa vida, da mesma forma que Cristo é a palavra que sai da boca de Deus, somos desafiados a que Cristo seja a palavra viva que sai dos nossos lábios com poder e com autoridade. É o Cristo vivo que é dito nas suas palavras. É isso que acontece quando você abre a boca. Por isso, eu preciso terminar fazendo essa provocação. Eu pergunto para você, as suas palavras têm poder? E com isso eu estou querendo te perguntar se as suas palavras revelam Cristo ou se as suas palavras não revelam Cristo. Cuidado para não confundir palavras com poder no sentido de que o que você fala acontece ou o que você fala não acontece. O nosso chamado recebe um direcionamento muito claro para que realmente a sua palavra possa criar raízes, gerar fruto nas pessoas que estão ao seu redor. A sua palavra foi direcionada para que seja uma palavra poderosa, para que tenha impacto, para que tenha peso de eternidade, para que tenha peso de salvação, para que tenha peso de corações que estão abertos e disponíveis a ser revolucionados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Por isso eu quero terminar com essa palavra. As suas palavras têm poder? Para que você possa revelar o Cristo e a sua palavra e não filosofias humanas, pensamento positivo, humanismo e toda sorte de pensamentos que nasceu no coração do homem, nós somos desafiados a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, até que a gente
conheça um Cristo vivo que possa fazer diferença nas nossas vidas. Sendo assim, o meu desafio para você é sobre você se envolver na palavra e no estudo da palavra de Deus, até que exale vida pelos seus poros, até que exale vida pelas suas palavras, até que exale vida pelos seus relacionamentos. Entendendo isso, o propósito do mundo bíblico é fazer com que você cada vez mais tenha um comprometimento e um engajamento em honrar a palavra de Deus. E a palavra honrar significa colocar um valor elevado. Nós cristãos honramos a palavra de Deus. E o nosso objetivo é que você realmente possa honrar a palavra de Deus, se debruçando sobre ela, gastando tempo, investindo tempo, para que cada vez a vida de Cristo possa ser percebida nas suas palavras. Se isso te interessa, a gente quer te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube para que você possa receber esse material e ser edificado através da palavra de Deus. Ou ainda, se você entende que conhece alguém que precisa entender o real significado da afirmação "a palavra tem poder", compartilhe esse vídeo para que ele também possa ser alcançado por esse conhecimento, para que ele realmente possa ser edificado pela palavra de Deus. E se você entende que falta vida no seu conhecimento, a gente quer convidar você para ser o nosso parceiro nessa jornada de se envolver e comprometer com a palavra de Deus. Clica aqui no link e venha nos conhecer.